Olá, nono ano! Vamos que vamos, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da introdução aos conflitos do Oriente Médio, né? Israel e Palestina, ou conflito árabe-israelense, certo? Hoje era o dia de entregar, né? E hoje também é dia de começar a apostila nova, certo? E nós vamos começar a apostila nova, capítulo 7, espaço rural e urbano na Ásia, na Europa e na Oceania. Como eu já falei para vocês em outro vídeo, eu acho uma audácia do organizador dessa apostila me colocar a Europa, Ásia e mais Oceania de uma vez só. Mas vamos que vamos, certo? Espaço rural é o espaço... Esses barulhinhos são doguinhos comendo, tá? Espaço rural é o espaço onde predominam as atividades não urbanas e prevalecem as atividades do setor primário. Vocês lembram, né? Setor primário. Extrativismo, que pode ser vegetal, os coletores de açaí, os de látex, né? Da seringueira, extrativismo mineral, que são as mineradoras, extrativismo animal, caça, pesca. Setor primário, agricultura, plantações, né? Pecuária, criação de animais. Eu vou incluir dentro da agricultura silvicultura, que não é criação de sílvios, tá? Silvicultura é criação, plantio de árvores, tá bom? Criação de árvores, aí eu. Então, o espaço rural é o espaço onde predominam as atividades não urbanas no uso do solo. É um lugar que predominam as atividades do setor primário. Nessa área, na área rural, há uma dispersão de infraestruturas. Eu tenho edificações dispersas, a casinha de um, ó, a casa do dono da fazenda, a casa do caseiro, depois na outra fazenda, outra casa, né? Ou um galpão, né? Vamos imaginar uma fazenda moderna, ou até uma granja, né? Uma granja aqui e tal, mas aí depois tem um espaço aí e tem outra granja lá, não sei aonde, né? As vias de acesso também são esparsas. Rede elétrica, às vezes, é limitada, nem tem. E por aí vai. A zona rural também pode ser uma área com unidades de conservação ambiental, né? Áreas que não podem ser desmatadas. E hoje, pela lei ambiental, toda a propriedade rural tem que ter uma porcentagem dela que tem que manter a mata nativa, né? Então, além das unidades de conservação, que são parques oficializados pelo Estado, a zona rural também tem aí essas áreas que não podem ser destruídas. E os 3 continentes, Europa, Ásia e Oceania, óbvio, né, que eles apresentam modelos variáveis de agricultura. Nós estamos falando de muita coisa. Não basta falar só de Ásia, está junto com ela a Europa. Não basta falar só de Europa, está junto com ela a Oceania, né? Então, existe uma variação aí de modos de se praticar a agricultura e eles são baseados nos modelos clássicos, né? O primeiro que a apostila traz para vocês, na página... começa na página 3. Na página 3 é a agricultura itinerante. E ela acontece principalmente no sudeste da Ásia, no sul e sudeste asiático, certo? Se vocês pensarem em mundo, acontece aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tem os quilombolas que praticam essa agricultura, principalmente os índios, os índios, os quilombolas. Mas nós não estamos falando de América, nós não estamos falando de África, que lá também tem. Nós estamos falando de Europa, que já é mais raro esse tipo de agricultura mesmo, porque o espaço deles é mais restrito, né? Eles têm a limitação do frio ao norte, tem as montanhas, né, dos Alpes, os Apeninos. Então não tem muito povo, muitas cidades, né, muito povoamento. Então essa agricultura fica mais difícil. A Oceania também tem pouco, bem pouco. Ela se concentra mesmo lá na Indonésia, na Malásia, em Laos, Mianmar,
Tailândia. Deixa eu mostrar para vocês onde ela está. A apostila na página 4 traz esse mapa. E o vermelho é onde ela é muito intensa, fica aqui principalmente nessas ilhas, em Brunei. E onde é o laranjinha é muito baixo, mas são as áreas que concentram, tá vendo? O sudeste asiático e o sul asiático. Norte, sul, deixa eu ver que eu tô de ponta cabeça. Leste, oeste, né? E meio aqui na diagonal, vamos dizer sudeste, certo? Então ali em Papua Nova Guiné, que já é Oceania, né? Que é essa metadinha aqui da ilha. Então tem muita agricultura itinerante. O que é agricultura itinerante? A agricultura itinerante também pode ser conhecida como roça tropical. Quer outro nome? Deixa eu até anotar no PDF que eu não tinha colocado. No Brasil se chama coevara, certo? Então essa agricultura resumindo para vocês entenderem, é uma rotação de terras. Aqui é a minha propriedade, eu uso esse pedaço de chão por uns 2 a 5 anos, eu corto as árvores e queimo. Essa queimada, a princípio, fortalece o solo porque solta muito nitrogênio, mas é por curto período e ela, a longo prazo, não é bom para o solo. Então eu queimo, porque eu não vou ficar lá capinando moitinha, né? Eu vendo a madeira do que me interessa. E aí, de 2 a 5 anos eu cultivo nessa área. Aí, pessoal, eu abandono essa área. Ela vai ficar de 10 a 20 anos repousando, se recuperando, tecnicamente, porque a gente vai ver que não é bem assim. Daí eu uso esse outro espaço ao lado. Mesma coisa, 2 a 5 anos, coloco para repousar. Aí eu vou para cá. Daqui 10 anos eu chego de novo aqui. Aí eu vou ter uma mata secundária, não é a originária, né? Não é a primária. E então eu desenhei aqui um rodízio de culturas, né? De terras. Planto, abandono, aí venho aqui, destruo, queimo, planto, abandono, venho aqui, destruo, queimo, planto. Teoricamente, existe como eu fazer esse tipo de agricultura de maneira sustentável, mas ela na prática não ocorre de forma sustentável, porque o homem não espera o tempo necessário para aquela primeira terra dele se recuperar totalmente e ficar fértil integralmente como era antes, né? Ele já vai e ela já, que nem bateria, né, que vai perdendo a capacidade. Antes ela era 100%, eu fui lá, desmatei, queimei e plantei. Quando eu volto, ela não terminou, ela está nos 80% recuperado, mas eu já vou lá e destruo de novo. E isso eu vou acabando com o solo, né? Com a vegetação nem se fala, porque tradicionalmente a limpeza é feita por queimadas, então já viu, né? Então, assim, é um modelo de agricultura milenar, já faz, tipo, na época de Jesus já existia agricultura itinerante, que é o rodízio de terras, né? Ela é típica de climas quentes e úmidos. Eu não vou fazer isso lá em clima temperado, lugar que parte do ano não dá nem para ter agricultura, né? Porque daí tá congelado, tá no frio, tudo coberto de neve, já tem uma parte do ano sem agricultura, uma outra parte brota e aí um pequeno período que eu posso plantar. Não dá para ficar fazendo rodízio. É em lugar que a terra está disponível o ano todo, né? E isso em lugar quente e úmido. Ela se caracteriza pela rotatividade do solo. É uma área, aí como eu falei, utilizada por 2 a 5 anos, depois ela é abandonada e outra área é usada. Essas áreas, não adianta eu fazer isso assim, eu usei uma área aqui em Bauru por 2 a 5 anos, agora eu vou fazer um rodízio lá com a minha terra em Cuiabá. Isso não é agricultura itinerante. As terras são próximas, tá? E a vegetação se restabeleceria em 10, 20 anos, mas às vezes eu volto em 5 anos, né? Eu acabo não dando tempo na verdade, na prática é bem assim, eu acabo não dando tempo que
o solo, a vegetação lá tal precisa, né? E pousou, descansou, pouso, né? Pousei. Pousil é a terra que está parada nessa suposta recuperação, tá? É um sistema de rotação de terras e o problema é que não se espera o suficiente para ela voltar a ser utilizada como íntegra, né? Tradicionalmente acontecem as queimadas, o que causa muitos danos ambientais a longo prazo. A curto prazo, como a liberação de nitrogênio, beleza, time is money, capitalismo quer lucro para ontem, as pessoas querem, né? Então não se preocupam a longo prazo, depois acabam deteriorando o ambiente em um modo muitas vezes irreversível, né? A longo prazo também, como você tirou a cobertura vegetal, pode acontecer lixiviação do solo. Como aquele solo está desprotegido, sem a vegetação, as chuvas lavam os nutrientes daquele solo, levam embora. E além da perda da biodiversidade e as queimadas com o aumento dos gases de efeito estufa, né? Então não é legal, certo? Ela é típica, deixa eu mostrar aqui para vocês, no nordeste da Índia, acho que dá para ver aqui, né? Aí depois tem na região do Nepal, Tailândia pra cá, Bangladesh, Laos, Malásia, Filipinas, Indonésia, Papua Nova Guiné, Bangladesh já falei, Malásia, Laos, certo? E essa é a tal da agricultura itinerante, bem tradicional, milenar, mas que destrói bastante os solos, certo? E hoje o pessoal tenta usar corretivo agrícola, mas não é a mesma coisa, né? Igual assim, vou substituir uma refeição por Herbalife, não é a mesma coisa, nunca vai ser, ever. Nada contra quem vende Herbalife, nada contra quem consome, tá? Mas estou falando que nada substitui uma alimentação de verdade, igual uma terra que se recupera e que fica anos aí descansando. Corretivo nunca vai substituir a vegetação, né? Corretivo agrícola. E aí, além da agricultura de itinerância, vamos dizer assim, agricultura itinerante, existe a agricultura de jardinagem. Também lá na Ásia, no sudeste e leste asiático. Daí o livro de vocês traz aqui a imagem, né, de um arrozal, tá vendo? É uma terra alagada, tá vendo? E onde o pessoal faz a colheita até com as mãos, não tem como passar máquina nesse lugar alagado. Ela é cultivada por camponeses e suas famílias. É uma agricultura basicamente de subsistência. O arroz que eles vendem não é em larga escala. É um arroz suficiente para que eles tenham algum lucro e consigam sobreviver, pagar, sei lá, energia, ração para algum outro tipo de animal que tenha, né? Então ela é muito comum. Eu vou voltar nesse mapa emprestado aqui da agricultura itinerante, né? Mas ela é do sudeste asiático e do leste asiático, né? Aqui nessa região existem os ventos de monções, o clima de monção. O que é? São 6 meses no verão, os ventos úmidos vindo do oceano. Eu apontei pro oeste, agora que eu me toquei. Não, apontei certo pro leste, porque eu fico de ponta cabeça ao contrário aqui gravando, eu me perco, ó. Os ventos sopram úmidos por 6 meses e aqui tem a cordilheira do Himalaia. Então, essa região aqui, onde tem a cordilheira, chove incessantemente, chuva assim, que deixa a região aqui da Serrana do Rio de Janeiro, que todo ano tem deslizamento, aquela tragédia, no pé. É muito pior. É muita chuva por 6 meses. E depois os ventos se invertem. E aí são 6 meses de ventos secos vindo do continente. E é uma área de muita seca. E aí, nesse período que chove, alaga muito, né? É uma região muito úmida. Então,
os cultivos são feitos principalmente nos vales entre as montanhas, tem umas planícies, porque imagina assim, ó, essa garrafa é uma montanha, essa outra garrafa é uma montanha, mas elas não estão assim. Ou até estavam, né? Mas aí foi caindo o sedimento e elas dá a impressão. Então aqui, ó, caiu um monte de sedimento de desgaste, né? O vento, a chuva, variação de temperatura foi depositando aqui entre elas, que foi caindo, e fez uma planície aqui. Nessas planícies que eles plantam arroz no sopé das montanhas, nas bases das montanhas, existem essas planícies de vales alagáveis por causa das chuvas, e é lá que eles plantam. Lembra que são 6 meses de chuva no verão, as monções de verão, e as monções de inverno são secas, né? São os ventos que vêm do continente. E eles até avançam para alguns morros. E o livro também traz aqui para vocês o cultivo de arroz pela técnica de terraceamento. O que é isso? Terraços, curvas de nível. Ó, no 6º ano vocês viram curvas de nível, não sei se vocês lembram. Ó, aqui eu tenho um morro, né? Na mesma altura eu fiz um degrau. Se vocês olharem de cima, deixa eu desenhar aqui para vocês. Ó, se vocês olharem de cima vai estar assim. Eu uno, né? Pontos, eu não faço isso, ó. Tô vindo, não faço, não, é tudo retinho, ó. É na mesma altitude, eu vou seguindo o relevo, faço esses degraus para quebrar a queda da água, já que eu vou tirar a vegetação. Se eu não faço isso, a água desce com muita força, né? Então, nossa, parece que tá meio embaçado. Ah, voltou. É uma técnica que eu faço essas curvas de nível, eu sigo a altitude, né, a altimetria ali do relevo, e faço esses degraus para quebrar a enxurrada nessa época de chuvas. É bom porque, além de eu perder menos solo, porque se eu deixo totalmente inclinado, vou perder muito solo, né? E além disso, ela ajuda a armazenar a água das chuvas, né? Eu posso fazer olhando de lado, né? Descendo a montanha, eu posso fazer uns degraus assim, ó, onde vai acumular água aqui, ó, tá vendo? E aqui eu faço a minha plantação e irrigo com essa aguinha e tal, certo? Isso é o terraceamento. Também é muito comum, eles na planície, né, arroz normal, tal, planície alagável, eles sobem também para a montanha através desses degraus aí, que é a técnica de terraceamento, certo? Nem sei se tá, acho que tá aparecendo. Bom, aí, ó, a gente já viu agricultura itinerante e agricultura de jardinagem. Por que jardinagem? Porque é com as mãos, não dá para passar máquina ali. Uma porque tá alagado, a outra porque tem degrau, né? Vai ficar lá com o trator inclinado, tombar? Não dá, certo? Agora a gente vai para um tipo chamado plantation. Não gosto muito da plantation. Mas a plantation é no Sudeste Asiático, tudo no Sudeste Asiático, né? Jardinagem, itinerância e agora plantation. Plantation é a herança da colonização, certo? É um legado colonial. Esse tipo de agricultura nós temos no Brasil. É uma agricultura de grandes extensões de terra, são grandes fazendas, elas produzem só um tipo de planta de cultivo, né? São monoculturas. Elas são feitas por trabalho forçado ou um trabalho muito mal remunerado de quem trabalha nelas. A produção delas é destinada para exportação e ela é um legado da colonização. Vou falar um pouco do Brasil, por exemplo, a soja que é plantada aqui. Nós criamos o hábito de salada de soja, óleo de soja, hambúrguer de soja, eu juro, coisa de 20 anos para cá.
O Brasil não consumia no prato do brasileiro no dia a dia soja. Era milho, era óleo de milho, óleo de milho, óleo de milho. Não tinha esse negócio de soja. Foi nos anos 2000, mais ou menos, que veio isso. Por quê? O gado da Europa consome soja. Os grandes fazendeiros daqui começaram a plantar soja e o brasileiro se adaptou e aprendeu a comer soja. A cana que aqui existe, que hoje, aqui na nossa região, que vai para as usinas de álcool, né? Na verdade, a cana começou no Brasil, lá no Nordeste, na zona da mata, para servir de ração para o gado brasileiro, que era exportado, ou para fazer açúcar, que também era exportado. A nossa agricultura é muito voltada para a exportação, para o mercado externo, né? E lá também, plantation é isso, é uma fazenda mesmo, não é igual às propriedades. Lá nos Estados Unidos, o que a gente entende por sítio pequeno no Brasil, e tipo, sei lá, 2, 3 hectares, lá nos Estados Unidos isso é fazenda. Na Europa isso é fazenda. Às vezes o que é chácara de veraneio aqui para nós, chácara de passear, passar o final de semana, lá para eles é um sítio. Entendeu? Aqui há muita concentração de terra, nós somos os campeões mundiais, mas o assunto não é Brasil, né? É Europa, Ásia e Oceania. Lá, essas fazendas de plantation é a mesma situação. Há uma concentração fundiária que veio passando desde a época da colonização, né? Então são grandes áreas, grandes extensões de terra que produzem, não para abastecer o mercado interno, mas para o mercado externo. A nossa laranja, pessoal, Cutrale, é para exportar. Lá nos Estados Unidos, aqueles galões de laranja lá, aqueles de suco de laranja que vem 5 litros que eles consomem, tudo laranja brasileira. E não é produto importado porque eles são espertos. Eles compram o suco de laranja, misturam, vamos supor, tem 100 laranjas, eles espremem 5 deles. Não, é produto nacional, tem laranja nacional. Eu li na caixa do negócio lá, eu ficava procurando, eu falava sacanagem, estava escrito assim: produto elaborado com laranjas estadunidenses e laranjas brasileiras. Eu falava, saiu lá do estado de São Paulo isso aí, né? Daí, para não caracterizar como produto importado, eles faziam isso. E então é uma produção voltada para exportação. E as commodities, que são esses produtos básicos comercializados na Bolsa de Valores, que são produtos rurais, né? Produtos de agricultura e minérios, eles não, inclusive petróleo, o preço não é ditado pelo país que exporta, é ditado pelo mercado, pela Bolsa de Valores, pelo mercado, pela Dow Jones, por exemplo, pela Bolsa de Nova York. E daí esse pessoal é bem explorado, né? Por isso que eu tenho um pouco de bronca de plantation. Porque é a herança nossa da colonização e é voltado para o mercado externo. E, pessoal, 90% da mesa, do prato do brasileiro, é o pequeno produtor que abastece, né? A vagem, o feijão, o arroz, né? Porque os grandes latifúndios aí não produzem para nós, a gente se adapta. Ah, ali tá produzindo, então vamos ver o que a gente pode consumir disso aí que eles estão exportando, né? As sobras das frutas, né? As piores frutas ficam para cá, as melhores vão para fora. Então, a plantation é isso, é uma grande fazenda. Monocultura também não é legal, porque você esgota o solo daquele... Vamos supor, eu planto uma planta que produz ela consome muito potássio e quando ela desintegra, quando as folhas dela não repõem. Então eu esgoto aquele solo de potássio, daqui a alguns anos eu não consigo mais plantar essa planta. O certo é fazer um rodízio. Eu tenho uma grande fazenda, então tudo bem, aqui eu tô com cana, aqui eu tô, sei lá, com café, aqui laranja, aqui tomate. Aí eu vou, aí nesse pedaço, não vou plantar cana, agora eu vou plantar cana aqui e aqui eu vou plantar tomate, entendeu? Vai rodando, porque aí o tomate, quando desintegra, tem potássio, por exemplo, aí repõe o potássio que a cana consumiu, entendeu? Então, vai dando um equilíbrio maior no solo. Monocultura o tempo todo, só um tipo de plantação não é legal, esgota o solo, tá?
E o trabalho mal remunerado, né? Porque é uma empresa exportadora, certo? Vê aí a situação dos nossos cortadores de cana, né? Os boias frias. Então, a gente tem esses conflitos no campo. Mas vamos continuar no Sudeste Asiático. Lá também tem conflitos no campo e lá também tem plantations, né? E também a produção deles é destinada para exportação. Principalmente aqui, ó, vou emprestar de novo o mapa, na península da Indochina, que é esse pedaço aqui, ó, essa entradinha aqui, e na Insulíndia, que são essas ilhas aqui, e aí, só para vocês terem uma ideia, o livro traz para vocês a questão da Indonésia, que a Indonésia é formado por mais de 3.000 ilhas, é esse país aqui, ó, cheio de ilha. O que acontece lá? Plantation de seringueira. Eles destruíram as matas tropicais e plantaram seringueiras no lugar. A apostila de vocês traz uma foto. Olha o tamanho desse seringal. Tudo isso aqui, até onde a vista acaba, era floresta tropical, equatorial, igual a nossa Mata Atlântica, igual a floresta amazônica, num menor porte, mas era. Eles devastaram para plantar seringueira, para extrair o látex para se fazer borracha ou o óleo de palma, certo? E o óleo de palma caiu na moda do consumidor dos Estados Unidos nessa onda fitness, nessa onda vamos acabar com a gordura trans, começaram a consumir em grande quantidade o óleo de palma. E aí, né, as plantations são a causa da destruição das grandes florestas tropicais. E as grandes florestas tropicais, elas trazem o equilíbrio do meio ambiente. Elas são o cooler, vamos dizer assim, da natureza, né? Elas ajudam a equilibrar a temperatura do planeta. Quando você acaba com as florestas tropicais, você causa elevação das temperaturas, né, das mudanças climáticas, e você causa também desertificação, porque em 20 anos essas terras já estarão bem prejudicadas, né? Ela precisa daquela cobertura vegetal, é um ciclo, é uma comunidade clímax. Pergunta para a professora Bárbara. Tudo que a floresta produz, ela mesma consome e ela se reabastece, ela é autossuficiente. Isso inclui o solo. Daí, quando você tira isso, esse solo vai empobrecer. Por mais que você faça rodízio de cultura. Não vou fazer monocultura. Vou fazer mesmo assim, entendeu? Fica difícil. Demora um pouco mais, porque daí você está fazendo rodízio, está plantando várias coisas diferentes, mas mesmo assim chega uma hora que ela não aguenta. Ela precisa daquela cobertura florestal. Então, você tirando a cobertura florestal, você tira os termômetros aí do clima, do planeta, né? Dá uma desequilibrada, efeito estufa, desertificação, causa... tem outro problema. A violação dos direitos humanos, né? Porque muitas dessas áreas, os povos indígenas, lá da região mesmo, não parece que eu tô falando do Brasil, né? Mas eu tô falando de lá também. Aliás, eu tô falando da Indonésia. E os povos indígenas são removidos, ou as comunidades rurais, né, que viviam ali da floresta e tal, são removidas. Muitos desses lugares, pior do que aqui lá, eles usam trabalho infantil, trabalho escravo. Nós ainda temos trabalho escravo, escravidão, né? E muitas dessas plantations, aqui no Brasil menos, mas apesar que volte e meia encontra aí menino carvoeiro, umas coisas meio absurdas, mas lá é pior, né? Muita escravidão, trabalho infantil, má remuneração, trabalho forçado e os impactos ambientais, né? E daí, com o crescente mercado dos Estados Unidos querendo óleo de palma, fica difícil conter o avanço dos seringais aí na Indonésia, que acaba com as florestas tropicais. Certo, pessoal? E não falando só de seringais, há uma substituição no geral de florestas tropicais por monoculturas, o que ameaça diversos ecossistemas.
Lá na região, lugares onde vivem orangotangos e rinocerontes brancos estão ameaçados de extinção. Então é isso, né, pessoal? É uma história triste das plantations, né? E a gente tinha, na verdade, que rever tudo isso. A tarefa é bem pequena, porque também quem ainda não pegou apostila, pede para o amigo mandar a foto da atividade que dá para fazer. São 2 atividades tranquilas. Página 4, que é para vocês calcularem a densidade demográfica. E o enunciado fala a área e quantos habitantes. Então, é só dividir para você achar habitantes por quilômetros quadrados, né? E o exercício da página 7, ele mostra aqui o seringal e um trabalhador que está extraindo palma, lá da Malásia. E ele pede, de acordo com o texto da seção Olhar Geográfico da página anterior, as informações das imagens a seguir, quais são os principais problemas apontados por cientistas e ativistas ambientais em relação às plantations de óleo de palma no Sudeste Asiático. É mais ou menos o que eu acabei de falar agora. Qualquer coisa, volta aí o vídeo e vai escrevendo, tá bom? Certo, pessoal? A semana que vem eu vou falar da agricultura moderna. Se der, eu já entro na urbanização. É que a agricultura moderna tem bastante coisa. Fala da União Europeia, depois fala do Japão, depois fala das cooperativas em Israel, fala da Índia, né? Fala da Nova Zelândia. O que mais? Daí depois vai falar das mudanças climáticas, aí depois entra no espaço urbano. Eu acho que a aula que vem vai ser só isso aí, não vai dar para entrar no espaço urbano. Mas aí na outra semana eu já termino o capítulo, que daí eu vou falar tudo de espaço urbano. Tudo, né? Como que eu falo de 3 continentes, todo espaço urbano, né? Mas é isso aí, tá bom? Boa semana, se cuidem. Me desculpa de novo o atraso, eu já vi um outro esquema que eu vou fazer semana que vem para não acontecer mais isso, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.